E a gente já traz movimentação intensa do Alvinegro Arapiraquense. A gente vai trazer os detalhes, os bastidores da equipe do Leandro Senna, do torcedor Alvinegro. Eduardo, tem detalhe pra gente? Detalhes é tão pequeno. Nós dois amamos o Roberto Carlos, né? Mas não tem nada a ver com o Asa. O Asa tá num ambiente de muita tranquilidade. O ambiente do Asa é de vento em popa. Os jogos eliminatórios da Copa do Nordeste são páginas viradas. E agora o Asa só tem um pensamento nesse primeiro momento, que é o campeonato estadual. Dos times do interior, o Asa é o único que tem 5 competições na temporada. Já eliminou uma, as eliminatórias da Copa do Nordeste, restam 4. Alagoano, Copa Alagoas, Copa do Brasil e também o Campeonato Brasileiro da Série D. A cereja do bolo do Asa é o Campeonato Brasileiro da Série D. Mas é evidente que no ambiente interno do Asa há um pensamento também de chegar à final do campeonato estadual. E esse é um dos propósitos iniciais do Asa. Chegar à finalíssima do campeonato estadual e, consequentemente, brigar de igual para igual e não deixar esmorecer como deixou nos últimos 2 anos, que perdeu o título para o Clube de Regatas Brasil. O ambiente do Asa é um ambiente, repito, de tranquilidade, um ambiente harmônico, melhor impossível. A gente percebe os jogadores com um grau de união e compraram a ideia do técnico Leandro Senna, jogadores unidos, jogadores conversando sobre esse campeonato estadual. Conversando com alguns deles e com o Anderson Feijão, que nós vamos trazer daqui a pouco a entrevista do Anderson, nós usamos ontem, vamos falar de novo hoje, porque me chamou a atenção quando eu questiono o Feijão sobre a quantidade de jogos do campeonato estadual nessa fase de classificação, 7 jogos. Eu digo, é um campeonato longo, diferente do que foi as eliminatórias, e ele diz, não, para mim não é longo, é um campeonato curto. Cada jogo tem que ser encarado como uma decisão. E aí, desde ontem que eu fiquei com esse pensamento na minha cabeça em relação a isso. Tem que ser encarado como decisão, Denis? Tem, é claro, é óbvio. E isso requer um pensamento positivo, conforme eu entendo. Mas aí eu fui buscar com outros jogadores. Nos bastidores a gente vai procurando um a um. O lema no Asa, Tony, é encarar cada jogo do campeonato estadual. Esse é o pensamento, de verdade mesmo. Conversei com os jogadores, com um eu falei e depois falei com outro, sem saber que eu tinha conversado com esse primeiro. É assim, esporadicamente. E o pensamento é, o pensamento nosso, a palavra de ordem no Asa, a palavra de ordem lá no ambiente nosso, os nossos trabalhos, é como se nós estivéssemos jogando a decisão do campeonato já domingo contra o Cruzeiro. Aí eu perguntei, mas é só para esse jogo que o pensamento é assim? Os caras disseram, não. Cada jogo do Asa no campeonato estadual, o nosso pensamento, que é um pensamento da comissão técnica e nosso, é encarar como se fosse uma decisão. Não pode vacilar, não pode esmurecer, não pode baixar a guarda, tem que entrar. E aí eu ouvi uma palavra forte, tem que ser venal. Essa foi a palavra que eu ouvi de um determinado jogador. Cada jogo nosso tem que ser encarado com muita responsabilidade, como uma decisão. Nós temos que ser venal, temos que ter sangue no olho em cada jogo. Esse é o pensamento, Cardeal. Na maneira simples de enxergar a coisa, é a maneira mais simples possível essa, né? E mais contextualizada. Ou seja, porque com esses 4 jogos somaria 12 pontos e aí, como parâmetro do ano passado, daria um passo muito importante para poder alcançar a classificação. Tudo vai depender do nível da competição, o nível de disputa, a qualidade que as equipes em termos de aproveitamento venham a apresentar também para essa primeira fase. Então, todos esses aspectos eles serão importantes para que a gente venha a ter um parâmetro depois da 4ª, 5ª rodada, quantos pontos cada equipe vai precisar alcançar para alcançar essa classificação para a semifinal. Lembrando que são jogos apenas de ida, né? São 7 rodadas, com os 4 primeiros alcançando classificação na fase semifinal do Alagoano. É uma competição até bem mais curta essa em relação às edições anteriores, principalmente com as questões de disputa da competição. O campeonato que está começando no finalzinho do mês de janeiro. Já tivemos alguns anos que o campeonato começou na virada aí da primeira para a segunda quinzena, ou seja, dia 16, dia 17, nós estamos começando o campeonato dia 20. Isso significa que uma data a menos, né, quando se coloca um campeonato que começou
de janeiro, e 17 de janeiro em uma das edições. Ano passado, acredito que começou dia 18. E com a Copa Alagoas, paralela ao Campeonato Alagoano, isso acaba queimando algumas datas também nessa situação. Mas, enfim, para o Asa, é importante pensar, sim, em somar pontos. Ao máximo, né, desses pontos somados em casa, aproxima, e pode até parecer óbvio isso que eu estou dizendo aqui para o torcedor, mas aproxima sim o clube dessa classificação para a semifinal do Campeonato Alagoano, com cada ponto somado, as 3 pontos somados em cada partida das 4 que vai mandar no estádio Coraci da Mata Fonseca, e levando em consideração a necessidade que o Asa vai ter na competição de também somar pontos contra equipes que têm mais força. CSA, não estou falando da questão de estrutura nem de time, mas de força de torcida, e o CRB, sim, com força em sua estrutura, e o Asa terá a oportunidade de enfrentar esses 2 adversários. Então, para não ficar na dependência de ter que vencer a todo custo esses adversários, onde só a vitória interessa, se o Asa puder somar pontos nessa caminhada contra equipes que se encontram numa condição bem inferior em relação a ele, e tem time sim que enxergo, tá? Antes que vocês me perguntem, mas eu vejo equipe sim que tem parâmetro inferior em relação ao Asa, pelo que o Asa tem no elenco e pelo que o Asa já apresentou oficialmente em 2024. Posso também, nesse presente, me arriscar a dizer que tem equipes que têm planejamento mais modesto e que têm uma capacidade inferior em relação àquilo que o Asa pode alcançar no Campeonato Alagoano. Penedense, Cururipe, Murici. Essas equipes, elas ganham força para o decorrer da competição, mas com um ar de surpresa, do meu ponto de vista. Se eu disser que confio que o Penedense estará na semifinal do Campeonato Alagoano, confiar cegamente não dá para confiar. Cururipe também não, pelo planejamento modesto. E o Murici, que vez ou outra surpreende, chegando à semifinal do Alagoano, mas eu vejo que para esse ano o Murici vai precisar ter muito mais no elenco do que simplesmente a dificuldade do estádio José Gomes da Costa para poder alcançar essa pontuação e quem sabe ficar aí entre os 4 semifinalistas da competição. Então o Asa, de fato, como você disse, é uma equipe que tem que procurar fazer o dever dele em casa e tentar somar pontos fora, principalmente contra adversários que se encontram nesse patamar que eu citei, um patamar ainda abaixo daquilo que o Asa tem em elenco, em termos de qualidade individual e com capacidade coletiva de organização e também de investimento. Vejo que é por aí que o Asa tem que pensar nesta primeira fase da competição. Concordo com o que disse o Cardeal na conversa com o Anderson Feijão. É uma competição curta, sim. São 7 rodadas apenas. E não dá para você estar pensando em muita coisa quando se perde um jogo para o outro. Lembrando que daqui a pouco começa a Copa Alagoas. E paralela à Copa Alagoas, ela tem a pílula da Copa do Brasil. Então você precisa, além de ter um bom time, você precisa, não na totalidade, porque conhecemos a realidade financeira, mas precisa ter um elenco com qualidade para poder participar bem dessas competições, contando com possibilidade de lesões e de suspensões de alguns jogadores também no decorrer dessa caminhada em 3 competições que o Asa terá para... É verdade. Agora, com essa situação, a gente falando aqui de 4 jogos em casa, praticamente o Anderson Feijão deixou bem claro, o Eduardo Cardel colheu essas informações com os jogadores, de cada jogo ser uma decisão. Em casa não é diferente. E o torcedor, Zé Oliveira, ele realmente tem que comparecer ao estádio para dar essa força à equipe do Alvinegro Arapiraquense, até porque o primeiro confronto é um derby aqui em Arapiraca, já pega aí a equipe do Cruzeiro, vai para Palmeira dos Índios, pega a equipe do CSE, volta, joga em casa contra a equipe do Cururipe e aí dá sequência contra a equipe do CSA. E aí sucessivamente vai jogar também com a equipe do Penedense, CRB, mas são confrontos importantíssimos, mas em casa 4 jogos com apoio do torcedor. O torcedor tem que entender que esses 4 jogos em casa são essenciais e tem quem apoiar, já que a equipe do Asa em casa é muito forte, né, Zé? Olha, Todd, na verdade, quem pensa em ganhar campeonato não pode abrir mão das vitórias em casa. O ano passado, dos 21 pontos possíveis, o Asa fez 11. Mais precisamente 52,3, cravando aí na matemática. Ora, se você tem 4 jogos em casa, você tem a possibilidade de fazer 12, você tem que entender que a sua classificação está na mão. Agora, o Feijão foi muito feliz quando ele colocou. O Asa bateu da trave 22 e 23. 24
O Asa tem um elenco pronto para ganhar o campeonato? Esse elenco é o elenco que o torcedor pode acreditar num Asa para vencer o campeonato alagoano? Nós veremos a partir de domingo, já num derby, contra a equipe do Cruzeiro, quando esse elenco do Asa vai mostrar para o seu torcedor, vai transmitir para o seu torcedor a confiança necessária para que ele entenda que tem um time competitivo ao ponto de ganhar o Campeonato Alagoano 2024. O ano passado, o diferencial desse time do Asa foi o seu torcedor. Foi a torcida que foi ao estádio municipal e encheu, superlotou esse estádio. Não abriu mão. O Asa foi para Murici quando perdeu aquele jogo lá para o Murici, mas o seu torcedor estava lá. Então, para mim, mais uma vez, eu não tenho dúvida que o torcedor do Asa vai ser o diferencial desse campeonato. Agora, dentro de campo, o elenco do Asa, juntamente com seu treinador Leandro Senna, tem que mostrar para esse torcedor, transferir essa empolgação para o torcedor, para que ele possa acreditar realmente que o Asa, com os 4 jogos que tem em casa, com os jogos que ele pode pontuar fora, trazendo pontos para somar essa classificação na primeira fase, são 7 jogos. Aí, repito, a partir de domingo, a gente vai ver, na verdade, quem tem elenco para disputar o título maior de 2024.